Acho que muitas pessoas não compreendem a importância de adquirir inteligência. E como ela é importante, principalmente na fase adulta e posteriormente na terceira idade. Muitos perdem tempo com futilidades, com besteiras, e o tempo passa e elas não conseguem adquirir experiência suficiente para levar ao longo da vida. E nisso elas acabam tendo problemas para resolver problemas mais simples até. E essa oportunidade de adquirir inteligência para ser levado ao longo da vida tem que ser adquirida o mais cedo possível, quando a inteligência mais fluida ainda está em ação. Porque quando chega uma certa idade, certos caminhos cerebrais, na chamada neuroplasticidade, tornam-se mais difíceis de serem criados. Porque o cérebro torna-se menos maleável para criar novas conexões. Isso quer dizer que quanto mais cedo você criar novos caminhos no seu cérebro, através de conhecimento, através de experiências positivas, melhor vai ser para você no futuro. Você não ficará tão fechado para adquirir novas ideias. Você acostumará o seu cérebro, com tantos caminhos, a receber mais informações também. Enquanto uma pessoa mais simples, quando não teve esse costume desde jovem para adquirir informações, adquirir experiências, ela, por ter uma limitação nessa neuroplasticidade, também por conta da idade, ela se torna uma pessoa mais fechada. Então, quanto mais cedo você adquirir inteligência, adquirir experiências positivas, boas, através de boas companhias, de bons livros, de tudo que você venha adquirir na sua experiência de vida, será positivo para você. Então, é sempre importante você não ignorar esse fato. E se você gasta essa sua inteligência fluida com futilidades, com besteiras, com coisas triviais, é evidente que você vai ser só mais um na multidão, que vai ter dificuldades para tomar decisões, para resolver problemas simples, que vai viver apenas para os seus instintos mais animalescos. E é por isso que é importante a gente aproveitar essa inteligência fluida para adquirir informações, adquirir cultura, adquirir boas experiências. Para lá na frente a gente usufruir dessa bagagem para não ser um sujeito trivial, um sujeito que não é capaz de ensinar ninguém, que não é capaz de deixar legado nenhum. E eu vejo que é difícil a gente quebrar essa limitação que os mais velhos têm, deles não se abrirem para aprender coisas novas. Quem não já viu, né? Os mais idosos tendo dificuldades com tecnologia, com celular, por exemplo. Não sabem mexer em aplicativos, não sabem fazer coisas básicas para, sei lá, transferir um dinheiro, aprender a mexer com coisas que é mais fácil para um jovem, né? E eu vejo que essa limitação que os mais velhos têm os limita para muitas coisas. Eles podem até ter adquirido experiências ao longo da vida, mas para coisas mais novas, coisas boas que estão surgindo, ideias que as pessoas criam, né? Eles acabam ficando limitados. Porque eles não criaram ao longo da vida, através dessa neuroplasticidade no cérebro, novos caminhos, para que essas ideias venham entrar com mais facilidade em seus cérebros. Existe essa questão fisiológica, natural, mas também existe essas escolhas que a gente faz ao longo da vida. Se a gente escolhe aprender coisas novas, adquirir experiências, logicamente que na velhice a gente vai usufruir disso. Então, essa questão é basicamente isso. Conforme você vai ficando mais velho, a sua capacidade de gerar novas conexões cerebrais, ela acaba diminuindo. Ou seja, a neuroplasticidade, ela acaba sendo drasticamente reduzida. Para alguns mais, outros menos. E essa questão de ser para mais ou para menos, vai depender das conexões que você criou ao longo da vida. Daquilo que você adquiriu de experiências, de estudos e de tantas outras coisas. E se você se limitou ao longo da vida, quando você era jovem, mais pra frente você vai estar limitado também. Isso você acaba ficando muito pouco aberto ao novo. Entende? Por isso que muitos dizem, né? Os velhos são muito teimosos. Muito por conta dessa realidade. Mas você adquirindo novos caminhos cerebrais ao longo da vida, você consegue amenizar isso.
se tornando um sujeito inteligente até na velhice. E essa é uma situação muito complicada que eu vejo hoje. Por isso que os mais velhos têm essa dificuldade para criar essas novas conexões, nessa neuroplasticidade. Você tem uma limitação fisiológica e ao longo da vida ele não tratou de construir isso também. Por isso que é importante isso ser construído o mais cedo possível. E não perder essa inteligência fluida com coisas fúteis, coisas idiotas, imbecis, que não vão levar a lugar nenhum. Para lá no futuro, o sujeito aproveitar isso. E essa inteligência fluida que ele adquiriu se tornar cristalizada em boas informações, uma boa experiência, né? A ponto dele transmitir isso para as outras pessoas. E claro, ele também ser mais aberto a novas coisas, novas ideias. Porque ele tratou de construir esse caminho ao longo da vida. E assim fica tudo mais fácil para a gente raciocinar novas coisas. Aprender coisas novas, interagir com novas pessoas e não ficar sempre uma pessoa fechada. Um sujeito que ele cultiva a inteligência ao longo da vida, ele naturalmente cria no cérebro dele esses novos caminhos. A neuroplasticidade, ela continua funcionando. Então o sujeito ele está em constante aprendizado. Então ele consegue aprender coisas novas com mais facilidade, mesmo com a idade. Você ser uma pessoa mais lida, adquirir cultura, sabe, adquirir experiências boas, andar com pessoas que têm conteúdo para transmitir, tudo favorece na criação desses caminhos neurais e mantém funcionando essa neuroplasticidade. Você está sempre aberto para novas coisas, você vai estar sempre com o cérebro em ação e não travado para adquirir cultura, para adquirir coisas boas. Então é por isso que eu acho importante a gente se atentar a isso. Essa importância de adquirir inteligência quando a gente é jovem, quando o nosso cérebro ainda está pronto para adquirir conhecimento e não se fechar em coisas fúteis, vazias, coisas sem sentido. E através dessa inteligência fluida a gente pode adquirir isso. Esses caminhos que você criou no seu cérebro te ajudam a ter experiências e aprendizado que te diferenciam das outras pessoas, te permitindo ter experiências e visões diferentes do geral. E é por isso que eu acho importante a gente adquirir isso agora. Com essa neuroplasticidade para adquirir inteligência, para adquirir informações. Para mais para frente a gente não se limitar às outras pessoas. Beleza, pessoal? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem e deixem o seu like nesse vídeo para fortalecer esse trabalho. E se inscrevam no canal, caso não seja inscrito. Um grande abraço e até a próxima.